Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo aqui nós vamos fazer as correções, né, das atividades que foram propostas aí para vocês no final da aula sobre a sociologia moderna, né, de Pierre Bourdieu e Zygmunt Bauman. Bom, e com isso a gente termina também, né, as atividades da nossa apostila de Sociologia do ciclo 1. E já na próxima aula nós vamos iniciar aí o ciclo 2, falando aí de alguns aspectos aí da organização social, vamos falar de cultura, né, e alguns outros temas também. Mas então vamos lá para a correção aqui. Começando aqui com a questão 21, né, nós temos a seguinte pergunta. Segundo a sociologia weberiana e acerca da ação social e da relação social, é incorreto afirmar que a. Não estão necessariamente definidas por um corpo coletivo, diretivo, um corpo administrativo, um quadro de associados e um conjunto normativo? Essa está correta, tá? Não é necessariamente, né, ligado por esse grupo, né, por um corpo que tem uma legislação, né, normas a serem seguidas. A ação social ela está ligada ao indivíduo, né, e a relação social, né, às relações entre esses indivíduos que, né, são unidas por essa ação social. Tá? Então, a ação social ela é individualizada e não coletiva. Tá? Nesse sentido, Weber vai contra as ideias ali de Durkheim. Né? Durkheim já define que as ações dos sujeitos dentro da sociedade são definidas por esses corpos exteriores, né? Por esses grupos exteriores, no qual ele chama de fato social. Então, essa daqui está certa. Nós queremos a incorreta. B. Revelam a influência que o tecido social exerce sobre os indivíduos, já que, por serem sociais, são de natureza coletiva e coercitiva. Essa está incorreta, né? Se essa está correta, essa logicamente está incorreta, porque, né, está falando o contrário. Está falando que exatamente essa força coercitiva, né, coletiva aí, que exerce influência sobre os indivíduos. E isso quem vai falar vai ser Durkheim. Então, nós já achamos a nossa resposta correta aqui da questão 21, tá? Que é, então, a letra B. Então, só para seguir aqui. Letra C. A ação social pressupõe em grande medida as motivações tradicionais, afetivas ou racionais dos indivíduos? Sim. Né? Nós temos 4 tipos de ações sociais, né? Dentre elas, essas 3 que estão representadas aqui, sendo que a racional ela se divide em 2, né? A racional com relação a fins e a com relação a valores. D. A relação social nascida dos sentimentos compartilhados pelos indivíduos constitui a base também das associações políticas. Sim, não só das associações políticas, mas, né, como de tudo na sociedade. Né? Tudo na sociedade é constituído, né, dessa relação social, das ações sociais. Então, próxima questão aí, 22. Levando-se em conta a maneira como Marx, Durkheim e Weber concebem o Estado, aponte a alternativa incorreta. Segundo o Durkheim, a sociedade se organiza com base em uma espontânea comunhão de ideias e sentimentos, cabendo ao Estado mantê-los e torná-los mais conscientes aos indivíduos. Está correto, tá? Essa ideia aqui de uma sociedade organizada aqui, né, espontaneamente, nessa comunhão, ela vem contra aquela ideia, né, de Weber. Tá? Para Durkheim, não tem essa ação social individualizada. As coisas são meio que espontâneas. Né? E o Estado, como um fato social, externo ao indivíduo, ele vem, né, para dar essa consciência aos comportamentos do indivíduo dentro dessa sociedade. Tá? Então, Durkheim, né, diz isso. Agora, se estivesse falando aqui segundo Weber, aí estaria errado,
tá? Porque Weber não fala que a sociedade, né, se organiza com base nessa espontânea comunhão. Ele fala que a sociedade se organiza com base nas ações sociais dos indivíduos. B. Segundo Marx, o Estado propriamente dito é o poder político de uma classe para oprimir a outra. Correto também, né? A superestrutura, né, para Marx, né, o Estado, ele está ali para defender, né, a ideologia da classe dominante. Tá? Então, se no momento a classe dominante é a burguesia, né, o Estado vai, né, ter leis, né, recursos ali para proteger, né, esses direitos aí dessa classe. Tá? No socialismo, o Estado ele está nas mãos ali, né, do proletariado, né? Então, no socialismo também existe um Estado que vai representar a ideologia do proletariado. No comunismo não existe Estado, né? É a ausência de Estado, tá? Porque no comunismo não tem mais luta de classes, né? Atingiu-se ali a utopia, né? A ausência de Estados. Então, de Estado. Então, enquanto houver Estado, né, não tem comunismo, porque o Estado ele está sempre, né, representando a ideologia da classe dominante. Tá? Isso segundo a versão, né, de Marx. E letra C. Segundo Marx, Durkheim e Weber, caberia à ciência política o estudo do Estado, razão pela qual eles quase nada falam sobre o Estado em suas obras sociológicas. Errado, né? Eles falam ali a todo momento, né, do que o Estado tem que fazer, o que o Estado faz, qual que é o papel do Estado dentro da sociedade. Tá? A todo momento eles citam o Estado. Já estaria um pouquinho errado aqui misturar os três juntos. Tá? Os três, eles, por mais que eles tenham pensamentos semelhantes em determinados pontos, né, de colocar os três juntos já indicaria que a questão, né, estaria errada. Tá? E outra coisa, a ciência política, ela realmente cabe, né, estudar o Estado, mas não necessariamente as ciências sociais, né, a sociologia, ela não possa estudar sobre o Estado, e a ciência política ela surge depois, né, a divisão enquanto ciência política ela surge depois do pensamento, né, desses sociólogos aqui. Então, né, seria alguma coisa anacrônica também, né, eles falarem de ciência política, sendo que essa disciplina ela ainda nem tinha existido, né, em suas épocas. E a letra D, então a resposta correta, letra C. A letra D, segundo Weber, uma das condições fundamentais para a existência do Estado é o monopólio do uso legítimo da violência. Está correto, né? A gente viu lá no finalzinho da aula de Weber, né, sobre a questão do poder e dominação, né, os tipos, né, de dominação existente, e tinha a dominação, né, legítima ali, que é aquela que o Estado possui por meio do quê? Por meio da polícia, tá? Então, o Estado ele pode, né, tem o seu braço ali por meio da polícia, exercer a violência, portar armas, né, enquanto nós, cidadãos, não podemos. Pelo menos na maior parte dos casos, né? A 23 também é para a gente fazer. Vamos lá. Quanto ao conceito de sociedade, é incorreto afirmar que, para Emile Durkheim, a sociedade não é somente a soma ou a justa posição de consciências, de ações e de sentimentos particulares ou individuais. Correto, né? Isso daqui não é só isso para Durkheim, tá? Para Durkheim, existe forças além, né, dessas consciências individuais, dessas ações particulares, tá? Que é o que ele vai chamar de fatos sociais, né? Que tem aquelas características, né, que eu já comentei com vocês. Elas são exteriores ao indivíduo, elas são coercitivas, são gerais, né? Aplicam-se a quase todos os indivíduos, tá? Então,
as consciências, né, as ações sociais que nós fazemos no nosso dia a dia aqui, não compõem a sociedade para Durkheim. Isso compõe para Weber. Então, vamos ver a letra B. Segundo Max Weber, há distinção entre os conceitos de sociedade e comunidade, sendo que esta última é uma formação especial no interior da primeira. Sim, vamos pensar aqui no caso da nossa sociedade. Vivemos aí em uma sociedade, capitalista, vamos nos restringir aqui a Conselheiro Lafayette, e dentro da nossa sociedade, aqui na nossa cidade, nós temos várias comunidades, pequenas comunidades, e essas comunidades elas são ligadas ali por ações sociais, por gostos parecidos, por comportamentos semelhantes. Então, nós temos comunidades religiosas, comunidades associadas aos bairros, comunidades ali de pessoas que exercem uma mesma atividade. Tá? Então, são grupos menores, no interior da sociedade. C. O conceito durkheimiano de sociedade está fortemente ancorado nos conceitos de escolha, racional e ação individual. Não, A sociedade ela é algo que já existia antes do indivíduo ali para Durkheim, É algo que é mais forte do que o indivíduo. Tá? Então, Durkheim e Weber eles divergem bem nessa composição aí, social. Tá? Então, a resposta incorreta é a letra C também. De acordo com Karl Marx, a sociedade moderna é o lugar do antagonismo de classe e engendra em si mesma as condições para a sua própria superação. Sim, Marx já vem falando, que a história é feita, pela luta de classes, que é o motor da história. Então, dentro da nossa sociedade moderna, nós temos um antagonismo de classe, que é a burguesia e o proletariado, e dentro desse antagonismo vai ter capacidade para superação dessa luta de classes, para surgir um outro estágio. Tá? É a dialética para Marx. Tá? Marx lá trabalha com essa questão dialética. O que é a dialética? A dialética é a oposição de ideias, a contraposição de ideias. Você tem ali a tese, surge uma antítese, e vai surgir a síntese do embate dessas duas. Então, mas o correto aqui é a letra C. Vemos aí agora 26. Vamos lá. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, por partes. Vende-se em leilão, 8, 10, 12, 15 horas de sua vida, dia após dia. A quem melhor pagar? Ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência, isso é, ao capitalista. Tá? Então, está falando aqui dessas relações de trabalho aqui entre o operário e o capitalista, numa nova organização diferente daquela que existia entre os servos e os donos da terra. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista, devido a mudanças técnico-sociais ligadas ao desenvolvimento agrário e ao regime de servidão. Não, essas mudanças não estão associadas ao regime de servidão. Ele está mostrando a diferença de um sistema para o outro. Enquanto lá na servidão o servo era preso ali à terra, e os seus frutos eram do dono da terra, aqui nessa sociedade industrial moderna, tem uma outra relação ali de trabalho. Tá? Aumento da produção rural que fixou a população nesse meio? Não, houve o contrário, A população ela foi para a cidade, houve uma migração em massa, do campo para as cidades, porque as cidades é que passaram a ser ali os centros de trabalho, onde que as pessoas poderiam vender a sua força de trabalho, aqueles que não tinham meios de produção. Então, não, é ao contrário, houve um aumento da produção industrial, urbana. Desenvolvimento das zonas urbanas
E as novas relações de trabalho? Sim, né? Então, nós temos novas relações de trabalho, né, em contraposição com o que existia no período anterior, né, e um desenvolvimento das zonas urbanas devido a essa grande massa de pessoas, né, que foram para esses centros. Então, a correta aqui é a letra C. D. Aumento populacional das cidades associado ao regime de servidão, né? Também não, né? Daqui mais uma vez falando regime de servidão, tá? Então rompe com isso. Por mais que os trabalhadores eles, né, vivessem precariamente, né, sendo explorados sem direitos trabalhistas, né, poucos salários baixos, eles não eram servos, tá? Então não associem a questão da modernidade, das relações capitalistas, industriais, com servidão. Desenvolvimento da produção urbana associada às relações serviço-trabalho. Então, mais uma vez aqui, né, o termo aqui de relações serviço-trabalho, tá? Não, né, o desenvolvimento da produção urbana não está associado com relações serviço-trabalho, né? Está associado a uma exploração do trabalho, do trabalhador, mas não servil. Então, a resposta correta é a letra C. Questão 27, né? Tem-se aqui uma imagem de uma fábrica, né? Possivelmente, uma linha de montagem. A gente percebe aqui que as peças, né, são todas semelhantes, tá? Cada um executando uma tarefa. Nós temos aqui uma mulher, né? Aqui alguns homens, e esse daqui é um cenário clássico de uma fábrica aí do final do século XIX, né, início do século XX. Na imagem acima, no início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na autonomia do produtor direto? Não, né? Eles não são autônomos, né? Eles, o que define ali a sua produção é as máquinas, tá? Então eles não têm autonomia desse produto, né? De fabricar esse produto, né? Eles têm que seguir ali o ritmo das máquinas. Então não tem autonomia. Adoção da divisão sexual do trabalho também não é isso que quer mostrar. Primeiro nós temos aqui, né, uma mulher trabalhando juntamente com os homens, fazendo a mesma atividade, tá? E mesmo que não houvesse esta mulher aqui, elas seriam bem capazes, né, de trabalhar nas fábricas. A gente via, né, que desde a implementação das primeiras fábricas, mulheres e crianças exerciam ali o mesmo trabalho, né, que os homens, né, ganhando muito menos, tá? Os donos das fábricas até preferiam, né, essas pessoas porque pagavam menos e exerciam o mesmo trabalho, tá? Porque era só trabalhos repetitivos, né? Eram operadores das máquinas. Então, esse tipo aqui de divisão sexual do trabalho está muito associado a comunidades primitivas, né? Não tão desenvolvidas. Exploração do trabalho repetitivo? Sim, né? Aqui mostra claramente que eles vão passar o dia inteiro aqui fazendo essa mesma atividade, tá? É aquilo que no filme Tempos Modernos de Charles Chaplin, né, ele representa muito bem, tá? E isso daqui é uma crítica, né, de Marx, porque ele fala que esse trabalho repetitivo tira, né, o conhecimento, né, do trabalhador do seu produto final, né? Ele não conhece mais todas as etapas, né, da produção, ele só fica fazendo o mesmo trabalho. Então ele vai chamar isso daí de alienação, né, do fetichismo ali do trabalho, que muitas vezes ele ajudou a produzir um determinado produto, mas não vai reconhecer naquele produto parte do seu esforço. Então a resposta correta aqui é a letra C também. Aí só para complementar, né? Letra D, utilização de empregados qualificados? Não precisa. Eles podem até ser, mas isso não indica na imagem, não precisa ser qualificado para trabalhar, né, numa fábrica desse jeito. Precisa apenas que você, né, tenha um mínimo de conhecimento
de estar apertando porcas ali o dia inteiro. Incentiva a criatividade dos funcionários? Também muito menos, né? Aqui eles não vão ter tempo de criar nada, né? Desenvolver sua imaginação de forma nenhuma. E a última aí para a gente encerrar. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor. Mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. Então, pausa aqui. Está dando, né, duas posições aqui do que é ser moderno. Uma positiva, né, de que ser moderno vai trazer transformações para a gente, que vai gerar esse prazer, né, essas alegrias, pode-se dizer até mesmo aí de consumos, de novos produtos, novas tecnologias, tá? Mas que, para que a gente tenha isso, né, ao mesmo tempo, quanto mais a gente produz, mais ameaçador, né, nós vamos ser perante ali a natureza, perante ao nosso redor. Tá? Então, está mostrando ali duas posições de mundo, né, do que é ser moderno. Uma positiva e uma negativa. Continuando. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Né? Olha só o exemplo da globalização. Né? Nós estamos totalmente interligados ao mundo inteiro. Né? Um produto que é comercializado aqui foi fabricado na China, né? Uma peça vem de um outro país, vem da Suécia, dos Estados Unidos, enfim, né? Nós estamos totalmente interligados. Então, essa experiência da modernidade aí, né? Que a gente pode chamar de globalização, ela une a espécie humana, tá? Separando aqui nacionalidade, classe, raça, enfim. Porém, é uma unidade paradoxal, né? Uma unidade de desunidade. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos todos unidos, né, nós somos uma sociedade individualizada, né? Individualizante aqui, preocupada aqui nos indivíduos. Então, nós funcionamos, né, com base nessa união de depender dos serviços, né, de outras pessoas, de outros indivíduos, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós também somos, né, desunidos, somos uma sociedade individualizada, tá? O título desse texto, né, desse livro é Tudo que é sólido se desmancha, né, no ar, a aventura da modernidade. Essa frase aqui, ó, é uma frase clássica, né, de Marx, tá? Tudo que é sólido se desmancha pelo ar, né, que vem representando ali o materialismo, né, histórico de Marx, né, falando que tudo que é material, né, vai se desfazer assim, os modos de produção, né, as relações materiais, como foi ao longo, né, de toda a história. Tá? Então, após a leitura desse texto, nos faz a pergunta aqui. Ó. O texto apresenta uma interpretação da modernidade que a caracteriza como ou uma A. Dinâmica social contraditória? Sim, né? Porque, ao mesmo tempo, nós vivemos numa dinâmica social, né, nessa junção ali de ações, de ideias, enfim, né? Convivemos com vários indivíduos ali, mas, ao mesmo tempo, ela é contraditória, porque ela, ao mesmo tempo que nos proporciona prazer, né, proporciona alegria, essas ações elas nos ameaçam a destruir, né, as coisas ao nosso redor, né? Nós estamos unidos, mas desunidos ao mesmo tempo, tá? Separados, cada vez mais distantes. Tá? Vide aí as redes sociais, né, que nos aproximam de pessoas distantes, mas nos afastam de pessoas próximas a nós, né? Numa mesa, né, de jantar ali, a família se reúne e ninguém conversa, né? Porque está todo mundo mexendo no celular. Então, assim, essa é a característica, né,
de Marx, né, ao lidar com essa ideia aqui, né, de tudo que é sólido se desmancha pelo ar, né, se desmancha no ar. Então, nós temos uma dinâmica social contraditória. Tá? Os outros fatores aqui, a gente vai ver que está falando de uma unidade homogênea, né, uma interação coletiva harmônica. Não, não é harmônica essas relações, porque se tivesse harmonia, não haveria ameaças. Fenômeno econômico estável. Econômico também estável, não vide as várias crises que nós, né, temos passado, tá? Não só aqui no Brasil, como no mundo, né, como se fosse uma montanha russa, né? Tem tempos melhores, tempos piores. Sistema internacional, né, decadente, né, também não está relacionado a isso. Processo histórico homogeneizador, né? Ou seja, fatos históricos que proporcionam essa unidade, também não é isso, né? Não existiria um processo histórico homogeneizador se a modernidade ela é paradoxal, né? Uma unidade desunidade, tá? Sobre essa frase aqui, ó, tudo que é sólido se desmancha no ar. Na próxima aula, né, sobre na próxima aula não, né? Na aula que nós acabamos de ver, é porque eu estou gravando essa correção antes, né, da aula em si. Nós acabamos de ver, então, né, no Zygmunt Baum, né, na questão da modernidade líquida, tá? Então, meninos e meninas, desejo a vocês bons estudos, espero que vocês tenham se dedicado a fazer essas questões aí, né? Venham simulado, as questões, né, estão bem elaboradas, algumas parecidas aí, né, com questões do Enem, e qualquer dúvida, vocês já sabem, mandem uma pergunta aí que eu tentarei responder da melhor forma possível, tá bom? Então, um grande abraço a todos e bons estudos.